Olá, meu nome é Wesley e sejam muito bem-vindos ao Em Libra. O vídeo de hoje é indicado principalmente aos amantes das mitologias. Eu vou falar aqui um pouco da história e sobre alguns deuses do panteão mitológico brasileiro Tupi-Guarani. Se vocês gostarem desse assunto, já curte aí e compartilha, porque esses vídeos dão muito trabalho de pesquisa, então agradeço desde já. Então, eu queria deixar bem claro desde já que eu não concordo muito com o termo mitologia, porque ele parece tratar dessas coisas como se fosse algo que não existe, entende? Então, para muitas pessoas isso existe sim e é muito real. Então, são crenças e deve se respeitar todo tipo de crença. Então, sabendo disso, vamos começar. Antes de falar sobre alguns deuses, eu vou começar falando sobre uma das versões do mito da criação. Então, tudo começa com Nyanderu-Vuçu, ou Yamandu. Ele é considerado o deus supremo da religião Tupi-Guarani. Ele é a energia sem forma definida, que sempre existiu, existe e existirá. Yamandu, então, criou rios, lagos e outras formas de água. E para proteger tudo isso, ele criou Yara, a deusa protetora das águas. Logo depois, ele criou Tupã, responsável pelas tempestades, pelos raios e pelos trovões. Um detalhe aqui é que muitas vezes Yamandu e Tupã são tratados como sendo a mesma divindade, ou como Tupã sendo uma personificação da vontade de Yamandu. Dando continuidade então, Tupã criou Guaraci, o deus Sol, e Jaci, a deusa Lua, para iluminarem o mundo de dia e de noite. Tupã então, junto com Jaci, desceu à terra. E chegando aqui, eles criaram os mares, as florestas, os animais e todos os seres vivos que existem no universo. E Tupã também seria o responsável por colocar as estrelas no céu. Tupã então criou duas estátuas de argila, à sua imagem e semelhança, e depois as colocou no sol para secar. E depois ele as deu o sopro da vida. Então, os seres humanos recém-criados foram nomeados pelos deuses. E Jaci deu o nome à mulher de Cipave, que significa mãe do povo, e Tupã deu ao homem o nome de Rupave, que significa pai do povo. Tupã e Jaci então aconselharam os seres humanos a se reproduzirem e viverem em paz e amor. Após isso, Tupã criou os espíritos do bem e do mal, Angatupri e Tal, e eles os deixou aqui na Terra para guiar os seres humanos para um dos dois caminhos. E após isso, ele retornou aos céus. Então, agora eu vou falar um pouco sobre alguns dos deuses. Então, se vocês quiserem, dá para fazer um vídeo específico para cada um desses deuses, porque cada um deles traz consigo muitas histórias e lendas. Então, se vocês quiserem, é só dizer aí. E é isso, vamos lá. Tupã, o deus mais conhecido da mitologia tupi-guarani. Ele é o deus das tempestades, dos raios, dos trovões e do vento. Algumas lendas dizem que é Tupã quem empurra as nuvens pelo céu. Ele também é capaz de transformar mortais em entidades e deuses. E ele também é o criador de tudo que existe. Então ele faz essa ligação com Yamandu, que é o deus primordial, muitas vezes também tratado como sendo o próprio Tupã. Guaraci, o deus sol. Ele é responsável por iluminar o mundo junto com Jaci. Eles foram os primeiros deuses criados por Tupã. Ele também é responsável pela criação da vida e tem a pele dourada e brilhante como o sol. Jaci, conhecida também como Araci. Ela é a deusa lua, criada para iluminar a noite e trazer encanto para o mundo. Ela é a protetora das plantas, dos animais e dos amantes, e ela teria a pele prateada como a lua. Em algumas versões ela é mostrada como sendo a esposa de Guaraci, o deus sol, mas normalmente ela é retratada como sendo a irmã gêmea dele e esposa de Tupã, o deus do trovão. Rudá, o deus do amor. Na versão em que Jaci é esposa de Guaraci, Rudá ele foi criado para ser um mensageiro entre o sol e a lua, já que eles nunca se encontravam. Rudá, por ser o deus do amor, ele é capaz de manipular os sentimentos das pessoas, fazendo com que elas despertem paixões. Yara, a deusa protetora das águas. Inicialmente, essa sereia que muitos de nós já conhecemos por conta do folclore, era retratada como sendo do sexo masculino e era chamado de Ipupiara, o homem-peixe. Mas com o passar do tempo, Yara ficou conhecida como uma linda sereia que tem um belo e suave canto que atraía os homens para o fundo das águas. Em algumas das lendas, os homens que são atraídos por Yara não são mortos, mas sim levados por ela para os seus palácios subaquáticos, e ela, através de seus poderes mágicos, faz com que eles possam sobreviver embaixo da água. Jurupari, ou Yurupari, também conhecido como Filho do Sol, em algumas versões ele é conhecido também como o Demônio dos Sonhos, pois por algumas tribos ele é considerado o deus da escuridão e do mal.
pois ele visitava os índios nos sonhos e os atormentava com pesadelos terríveis e visões de grande perigo, e impedia que eles gritassem, o que causava asfixia nas suas vítimas. Yurupari era tratado como sendo o próprio mal. Quando os primeiros europeus chegaram aqui no continente no século XVI, os missionários católicos associaram a imagem de Yurupari ao diabo da mitologia cristã. Ayangá é o deus indígena do submundo. Ele é capaz de mudar de forma e a sua forma mais conhecida é a de um veado branco com os olhos flamejantes. E diz a lenda que quem olhar para os seus olhos é atingido pela loucura. Ayangá tem poder sobre os mortos e é o único poderoso suficiente para bater de frente com o Tupã. Tissé, a deusa da maldade e do submundo. Tissé ela já foi humana, sendo que ela ganhou sua divindade ao se tornar esposa de Ayangá, e agora passa a governar o submundo junto com ele. Ela é uma feiticeira e é tão poderosa que nunca foi afetada pelo olhar da loucura de Ayangá. Xandoré é o deus do ódio e da ira. Ele é irmão do deus do submundo Ayangá. Ele odiava os humanos e por isso ele sempre causava discórdia entre eles para gerar guerras. Xandoré é capaz de se transformar em um falcão. É isso, gente. Esses são apenas alguns dos principais deuses brasileiros da mitologia tupi-guarani, que é predominante. Mas no Brasil existem também várias outras tribos com suas divindades específicas. Espero que vocês tenham gostado e logo mais estarei trazendo também vídeos sobre outras mitologias, como a mitologia grega, egípcia, cristã e etc. Então é isso, até o próximo vídeo, gente.